Alivaldo, essa é a semana decisiva, todos os candidatos estão apreensivos, correndo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os eleitores indecisos, mas no próximo domingo você tem o seu compromisso de ir à urna e escolher os seus candidatos. A reta final é sempre muito tensa, né? Tensa, discursos, estratégias afinadíssimas para quem deseja um lugar ao sol e precisa do voto do eleitor. Olha, antes de falar sobre essa reta final para os candidatos, vamos falar sobre um recurso que foi muito utilizado na divulgação dos candidatos, que são os cavaletes. E a lei eleitoral estabelece limites de tempo e exposição nas ruas, mas em Teresina, essa não é a realidade. A Justiça Eleitoral determina que os cavaletes ou qualquer outro tipo de propaganda móvel dos candidatos sejam retirados das vias públicas até às 10 horas da noite. Mas, na prática, não é isso que acontece. Não foi difícil flagrar cavaletes em diferentes avenidas de Teresina depois do horário estabelecido. Mas a população, as coligações adversárias e o Ministério Público podem fiscalizar e denunciar. Uma inovação que ocorreu com essa resolução, que é justamente a proibição da justaposição de placas. Então, se uma placa individualmente, ela tem um tamanho inferior a 4 metros quadrados, ela até que está permitida, mas a partir do momento que essas placas elas se justapõem, então elas têm uma justaposição, então já passa a ser proibida perante a Justiça Eleitoral. Esse tipo de propaganda está liberado até o dia 4 de outubro, véspera das eleições. Mas quem descumprir as normas estará sujeito à multa. Existe uma multa, essa multa ela varia em torno de R$2.000 a R$8.000, que é estabelecido pelo juiz eleitoral ou pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Entre o horário de 6 da manhã às 22 é permitida a utilização de cavaletes nas vias públicas, desde que não interfira no bom andamento, na circulação de pessoas e veículos pela própria via pública. Muito bem, nós vamos agora falar sobre esse trabalho da Justiça Eleitoral. A repórter Gorete Santos está com o juiz que fiscaliza, Gorete, a propaganda eleitoral. Em 2014 é o doutor Raimundo Rolan. E vamos falar também sobre essa semana final aí para a Justiça Eleitoral. Um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. É a última semana, portanto, a última oportunidade também que esses candidatos têm para divulgar o nome, principalmente o número de inscrição, aquele que o eleitor vai precisar para votar nele no dia 5 de outubro. Por isso, muita gente intensifica essa propaganda, acaba cometendo irregularidades e o Tribunal Regional Eleitoral está de olho, a Justiça Eleitoral está de olho nesses candidatos. Nós vamos conversar com o juiz eleitoral Raimundo Rolan, que pode trazer mais informações a respeito da propaganda eleitoral, do que é permitido, do que não deve ser feito também, desse trabalho de fiscalização que é intensificado, doutor Raimundo. O que é mais comum de irregularidade? Quais são as mais cometidas? São as sobreposições de cavaletes, a proximidade que eles têm também, que impede a passagem de pedestres. E isso é irregular. Então, quando a gente é cientificado, toma conhecimento disso, a gente vai fazer essa correção, porque a gente está com o poder de polícia. Mas a aplicação de multa, essa já vai ser pela comissão de propaganda que está no TRE. Que outras implicações pode ter o candidato que comete uma irregularidade? Bem, vai desde a cassação da candidatura até a impugnação do seu mandato eletivo, que pode ser também se for uma situação grave. Como que o eleitor pode participar desse processo de fiscalização, ajudar a Justiça Eleitoral nesse sentido? Na realidade, quem sempre nos ajuda são os eleitores. Eles é que comunicam a Justiça Eleitoral nesse caso. Então, eles têm o disco de denúncia, que a gente tem pelo TRE, e também na própria sede das zonas, porque cada região Teresina tem uma zona responsável por isso. São 5 zonas. Então, o juiz, tomando conhecimento desse fato, ele vai determinar que você fez uma vistoria no local. E se houver irregularidade, será recolhida essa propaganda irregular. Nós falamos dos cavaletes, mas há muitas outras formas também de propaganda eleitoral. Essas irregularidades, o senhor falou dos cavaletes, são comuns dos cavaletes, mas são comuns também em outros meios, os cartazes, por exemplo. Os candidatos costumam seguir as normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral. O que a gente observa aqui? A grande maioria, sim. Mas no caso de um carro volante, por exemplo, de som,
Tem gente que pode parar num canto e ficar com ele ligado. Isso não é permitido. Ele tem que ficar circulando, porque o som tem que ser circular. Então a pessoa tem que estar em movimentação, com exceção, obviamente, das sedes de partidos políticos. Essa não, pode se instalar esse tipo de som também de 6 até as 22 horas. Muito obrigada, então, doutor Raimundo Roland, pelas informações. E vale aí a ressalva ao eleitor também, Nádia, para que fique de olho nos candidatos a uma semana aí do pleito e ajude a Justiça Eleitoral a combater a propaganda irregular. Ok, Gorete, muito obrigada. Obrigada, doutor Roland, também pelas informações.